Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Interview, o programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas em um bate-papo descontraído, onde você também, telenauta, tem a oportunidade de participar durante todo o nosso programa. Você pode utilizar dos meios das redes sociais, através do nosso WhatsApp, que a gente já disponibiliza para você que está do outro lado da tela acompanhando o programa, que é o 83, o DDD da Paraíba, 839-9144-0709. Esse é o nosso WhatsApp, que a gente já libera para você que acompanha o Interview todas as quartas e quintas a partir das 18 horas. O Interview, como você já sabe, é um programa de entrevistas, onde a gente conhece a vida do nosso entrevistado. Então, desde já, seja bem-vindo, telenauta, e você hoje acompanha um bate-papo onde nós iremos conhecer a vida de um poeta, compositor, um estudante cajazeirense, Tiago Angélico, é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Agradeço ao convite e vamos lá, né? Olha, Tiago, inclusive o Interview, eu quero que você saiba que é um programa intimista e que a gente possa ficar à vontade aqui para discorrer sobre a sua vida e também sobre outros fatores. Vamos sim, vamos tentar levar essa conversa, tentar ficar bem à vontade e você pode ficar à vontade para as perguntas que achar necessárias. Tiago, você é um estudante que participa ativamente de lutas. A prova disso, as manifestações ocorridas há alguns anos atrás e até hoje, esse movimento que ressurgiu alguns anos atrás e que hoje você também se engajou e até hoje se engaja nesses movimentos. Mas nessa primeira parte que a gente pudesse aprofundar um pouco sobre as suas raízes. Por exemplo, o Tiago nasceu aonde? Eu nasci, sou natural de Cajazeiras, sou filho de José Ribamar Gomes Angélico, é mais conhecido como Buxudo da Cajepa. A minha mãe é Maria das Dores, conhecida como Dourinha. Sou neto de Aranha, do Farofão, muito conhecido na cidade, é jogador do Atlético de Cajazeiras. Eu nasci e me criei a maior parte da minha vida ali pelo Alto Belo Horizonte. Tive minha infância ali naquelas ruas do Alto. Estudei no Manauangueira e hoje atualmente eu estudo na Universidade Federal de Campina Grande no curso de Ciências Contábeis. Do ano anterior eu fui presidente do CA, Centro Acadêmico de Contabilidade. Tiago, quais são as recordações que você traz dessa sua infância? Há muitas recordações. Acho que minha infância foi uma coisa muito presente e com muita sensibilidade, sabe? Eu me lembro de várias coisas que marcam a infância, assim. Eu me lembro muito de questão musical e questão de luta. A questão musical eu lembro por questões do meu avô. Meu avô sempre sentava ali na Alto Belo Horizonte, tinha uma árvore feita na casa dele, que ele sentava todo sábado e escutava Altemar, Nelson, e meu primo ficávamos lá, ouvindo ele, escutando Altemar, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, aquela coisa. E em questão de luta, eu sempre tive, meu pai sempre foi ligado a essa questão de sindicatos, questão de lutas estudantis na infância dele. Aí sempre foi aquela coisa, música e cultura, por conta do meu avô, questão de futebol também, e por conta do meu pai, essa questão de lutas, né? Meu pai até hoje é sindicalista da Cajepa. Então, desde a minha infância, das raízes que vem acontecendo esse meio, né? Musicalmente também, eu me recordo bem, quando eu morava ali na antiga Rua da Lama, muito conhecida a Rua de Cajazeiras. Na frente da minha casa morava Jocélio Amaro, um grande poeta de Cajazeiras. Exatamente. Ao lado da minha casa morava Pachel Gugel. E eu sou afilhado de Bia, que na época era irmã de Leda, que o marido dela era Gilberto Álvares na época. Eu entrava na casa de Gilberto Álvares e ia aqueles prêmios de música e tal. Então minha infância, assim, teve uma coisa bem interessante. Na época eu não conseguia perceber isso. Quando você é criança você não consegue perceber o que a infância, essas pessoas que estão perto de você fazem. Mas hoje em dia quando eu escrevo alguma coisa e paro e vejo, cara, mas olha, Jocélio Amaro, Pachel Gugel, Gilberto Álvares, no começo do contato, sabe? Vem de algum lugar. Entendeu? Esse contato deixou, vamos dizer assim, resquícios que você traz até hoje. Muitos resquícios, assim, a forma que eu vejo até mesmo no mundo, né? Porque essas pessoas sempre tiveram um posicionamento e até hoje meu posicionamento é muito parecido com o deles, né? Algumas pessoas podem estar sendo ligadas à esquerda, né? Como é taxada, mas um posicionamento de humanidade, sensibilidade contra preconceitos, contra todo tipo de justiça. Acho que desde a minha infância eu fui criado nesse vínculo de pessoas, nesse vínculo de pensamento
num pensamento de coletividade, do bem comum. Inclusive, Tiago, a sua família é uma família conhecida em Cajazeiras, mas quais são as lembranças que você traz até hoje, por exemplo, desse meio familiar, desse seu contato familiar? A minha família, eu acho, tanto parte da minha mãe como parte do meu pai, eu considero como famílias muito unidas, assim. Foi uma família muito unida, a gente sempre se reunia, a família toda na casa do meu avô, na casa da minha outra avó. E me recordo muito que todos os períodos comemorativos, como São João, Carnaval, até hoje, os dias atuais, minha família se reúne. E não tem essa coisa de questões de um não falar com o outro, não sempre se reúnem, todos se consideram muito bem, todos se ajudam. E essa questão coletiva, familiar, sensível assim entre eles, até hoje traz essas recordações. Desde quando eu era muito pequeno, que via isso, juntamente com meu avô, uma figura paterna assim, minha avó, uma materna. Até os dias atuais eu vejo isso muito bem assim, em cada um da minha família, desde o meu pai, a meus tios, aos meus primos, todos eles. Uma questão unida, sabe? Uma família muito unida. Tiago, com relação aos estudos, a sua família sempre também batalhou para que isso fosse algo real na sua vida? Sim, mesmo com toda a conjuntura que a gente viveu, né, na época, eu tive a oportunidade, assim, acho que só uma exceção, a oportunidade de comecei meu ensino fundamental na escola particular. Vim para a escola pública já na 6ª série. Estudei numa da Mangueira, estudei no comercial, voltei para uma Mangueira de novo. Fiz vestibulares, tive a oportunidade de passar para Ciências Contábeis em Sousa, ganhei uma bolsa para Direito na mesma época na FAFIC. No ano seguinte, passei para Ciências de Computação, em João Pessoa também, na UFPB. Mas não fui cursar, fiquei em Contábeis mesmo. Minha família sempre teve isso de estudar, muito. Meu pai, principalmente. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre teve presente nessa questão. Meu pai e minha mãe, ó, estude. Se você não estudar, você não vai para canto nenhum. Por todas as questões sociais. A gente sabe que a gente não fala questão de cor, né? Etnia, mas etnia pesa. Então estude. Com certeza. Principalmente no Brasil. No Brasil. A etnia pesa e a questão de mão de obra barata, a questão de expoliação da mão de obra e tal. E a gente vive em tudo isso, entendeu? E a questão política também, né? Essa daí é a velocidade política. Pelo seu pai ter sido esse sindicalista, atuante, foi algo também que despertou esse desejo também do filho ter o estudo e talvez ele não precisasse, por exemplo, batalhar pelos seus direitos? Não. É a questão que vai seguindo, eu acho uma coisa que segue. Meu pai começou a batalhar por direitos, até hoje batalha por direitos na Cagepiano. E eu continuo lutando por direitos, porque é coisa de recorte. O recorte da luta dele é um recorte, e meu recorte é outro recorte, né? Recorte na área estudantil, recorte na conjuntura negra, e o recorte dele é na parte trabalhista. Mas aquela coisa, por que meu pai luta? Por que meu avô, todo mundo lutou? Por quê? A gente fica aquela coisa, lutar por quê? E sempre foi uma pergunta presente. E até hoje eu faço a mesma pergunta, eu luto e continuo lutando. Eu acho importante isso. E eu quero levar isso adiante da minha família, dos meus filhos e tal. Mostrar a importância de lutar por uma humanidade melhor. Por um projeto que caiba todos e todas. Por uma sociedade igualitária. Sem nenhum tipo de discriminação. Isso precisa sair do sonho, do imaginário e a realidade. Realmente na realidade, na ação, né? Na ação. É como falo o tripé, né? Articulação, luta e formação. Olha, Tiago, e com relação também ainda à sua infância, ter convivido com essas figuras, por exemplo, Jocélio Amaro, que é um cajazeirense, mas que reside em São Paulo há vários anos, e que é um comunista, vamos dizer assim, né? Ele tem aquela ideologia, ele já esteve aqui também na nossa TV, e ele sempre deixou claro esse seu pensamento de esquerda. Ter vivido isso na sua infância foi um divisor de águas, por exemplo? Eu considero que sim. Mas assim, eu acho de maneira observável. Na época eu não conseguia mensurar isso, quando eu era criança. Até a minha fase da minha adolescência, 13, 14 anos. Eu acho que você não consegue mensurar quando você é mais novo. Mas eu acho isso um ponto muito importante e também considero outro ponto. Considero o ponto da questão amizades, assim. Eu tenho amigos totalmente lutadores da luta do povo. E amigos importantes, como Silvia Teixeira. Eu acho que ela é uma pessoa que eu tenho que considerar em toda a fala que eu faça, porque aos meus 13 anos, ela que me deu meu primeiro livro de lutas sociais. Toma, Tiago, lê esse livro, 13 anos de idade. E daí pra cá eu sempre vim lendo, vim analisando.
Acho isso importante. Acho importante para a minha vida militante, na minha vida de militante até hoje, acho importante um segundo ponto, que é o ponto que eu agradeço muito ao Rodrigo Diniz. Rodrigo, fazer medicina aqui, movimento estudantil, que ele me chamou, Tiago, vamos para o movimento estudantil? A gente vai, tal, fui. E o terceiro ponto que eu tenho que ser muito é a Cleides, a Socorro, a Cecília, por conta da formação política que eu tive a oportunidade de ter dentro da Recide. Tive a oportunidade de ser parte da primeira turma do curso de Realidade Brasileira, que até estou na segunda da turma agora, também participei de algumas etapas. Esses 3 pontos, não, em coletivo, fizeram essa minha vontade, esse meu querer de lutar pelas lutas sociais, pela luta do povo, né? E as experiências, né? As experiências que você vai passando diariamente, de cada detalhe, desde você falar na sua casa, né? Um exemplo na de minha luta. casa, meu pai, aí você vai seus amigos, seu ciclo de amizade. É importante isso. Eu acho que foi fundamental. Qual a recordação que Tiago lembra, por exemplo, dessa convivência com Jocélio Amaro e tantos outros, nessa sua infância ainda? De Jocélio Amaro, eu lembro, eu era muito amigo do filho dele, Felipe. A gente era carne e unha. E ele sempre com violão, aquelas roupas, né? Até hoje, aquelas coisas indianas. E aquelas ideias marxistas na época. Naquela época eu nem sonhava que era o marxismo. Não sabia nem o que era Karl Marx, né? Nem sabia o que era Karl Marx, nem o que era o comunismo, nem nada. Pacelli, eu me lembro muito porque eu chamava ele de Pacelli. Eu chamava ele Pacelli. E sentava ele uma vez na minha casa com o violãozinho dele lá tocando. Eu chegava perto dele, Pacelli. E Gilberto, me lembro muito pela figura caricata, assim, sabe? De você saber que esse cara se deu bem na música. Naquele tempo eu já sabia que ele era muito bom musicalmente. Só de ver as letras dele, lia as letras dele que estavam nas paredes. Eu achava uma coisa fantástica, assim. Então, todo o contexto, acho que, querendo ou não, às vezes não é só a atitude das pessoas, sabe? Deles serem bons com as outras pessoas, deles ajudarem as outras pessoas, do pensamento deles em relação ao mundo. Você só está ali naquele ambiente e você já vai começando a ver que o pensamento certo é esse. A gente tem que ser assim, tem que pensar dessa forma, entendeu? Isso diz muito do que você é hoje, essa sua convivência na infância. Diz. Essa convivência na minha infância e na minha adolescência, com meus amigos, assim, com pessoas próximas, com Silvio, com Cleides, com Maicon. Essas pessoas próximas da minha infância, na parte política, foi essencial. Amanda, um beijo pra Amanda, Aline, Adriano, né? Adriano Araújo. Essas pessoas fizeram muito bem a mim, entendeu? Muito bem porque a gente somos pessoas que vamos se formando politicamente diariamente, né? A gente não é nada pronto, a gente nunca vai estar pronto. Todo dia a gente vai se moldando, vai se ajustando, vai entendendo, vai abrindo a mente para novas coisas. E isso é importante. Tiago, quando foi que Tiago deixou essa parte da infância e se engajou ainda mais na luta do movimento estudantil, por exemplo, que foi onde você conseguiu ter uma visão de mundo diferente daquela que você tinha na sua infância, né? Que você via o seu pai lutando, os amigos, as pessoas próximas, e que você deixou de ser um espectador e passou a ser um ator atuante nessa parte da luta estudantil. Quando foi? Eu acho que, recordando assim, digamos que 2012. 2012, na greve das primeiras greves federais que eu peguei, a primeira greve que eu peguei, o movimento estudantil de Cajazeiras voltou, né? Se reformou, se reinventou com uma nova geração de pessoas. E eu tive a oportunidade de participar daquele primeiro grupo, que eu tenho muito orgulho disso. Acho que uma das coisas que eu mais tinha orgulho foi participar daquele primeiro grupo, participar das formações, participar das intervenções. E a parte que me marcou, que eu disse, cara, eu quero isso. Eu vou fazer isso para toda a minha vida. Foi a primeira vez que a gente fez uma intervenção na Dia da Cidade, em Cajazeiras. Em agosto, no desfile cívico. A gente entrou ao contrário, com cartazes, protestando contra a greve, pela toda a questão educacional da época, que estava bem fragilizada. Essa parte me marcou muito. E dentro do movimento estudantil foi essa... Na Recide, a gente tem a oportunidade de sempre ir para assentamentos de reforma agrária, conversar com camponeses, ter um contato mais próximo. E isso que toca, é uma experiência incrível. Isso toca você, isso lhe muda totalmente, que você está ali vendo a luta diária daquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas. De todos os assentamentos que eu já fui,
essas coisas mudam você para toda a vida. Toda a vida. Por exemplo, quando se fala desses assentamentos, eu recordo aqui um interview com a coordenadora Socorro Ferreira, ela é coordenadora da CPT na região. E ela se emocionou várias vezes aqui. Lembrar essa luta. A história de vida de Socorro é linda. É uma pessoa totalmente amiga, companheira, dedicada, lutadora. A história de luta dela é uma coisa incrível. Eu amo Socorro Ferreira de coração, assim. E agradeço a oportunidade que ela me deu. Ela me deu um chão de orelha também. E a gente fala, assim, de algumas coisas, mas é como se fosse pessoas da própria família, movimentos sociais. Quando a gente fala que uma pessoa é seu companheiro de luta, seu companheiro de vida, seu companheiro de um ideal, de uma utopia, é como se fosse a família sua, é como se fosse seu irmão, seu pai, assim. Socorro pra mim é uma mãezona, como Cleides, é um paizão pra mim, Cecília, Pretinho lá, CPT, e todos que fazem parte, Alex, do Movimentos Sociais, Neidinha, da Marcha, Aline, da Marcha, a galera do Levante, Henrique, doutor Henrique, Gonçalves, Andréa, Hélio, Catiano, Jafé, todo mundo, é um ciclo, Silvia, todas as pessoas a gente trata como a mesma ideia, o mesmo projeto. O mesmo ideal. O mesmo ideal. Tiago, então 2012 foi, vamos dizer assim, o pontapé onde você se decidiu realmente de que era nas lutas estudantis que você queria se engajar cada vez mais. Nós sabemos que Cajazeiras, o movimento estudantil, algumas décadas atrás, era um movimento muito forte. A classe estudantil realmente era muito atuante, mas a partir do final dos anos 90, a gente sentiu que deu uma enfraquecida no movimento, adormecida. E agora, já nesse 2012, ressurge das cinzas esse movimento estudantil. 2012 fizeram aquele ato no desfile cívico, em 2013 foi aquela grande manifestação que você lembra bem disso tudo. Foi, né? Aquela música foi épica, foi uma coisa marcante, assim. É porque o movimento estudantil ele tem esse caráter de sempre aparecer em momentos drásticos da educação. Não é um movimento que é constante, tem alguns lugares que o movimento estudantil é constante, mas também ele é muito forte em momentos de crise, momentos de greve, momentos de falta, de sucateamento da educação. Ele é muito assim, ele é muito de momentos. E sempre tem essa coisa, esse caráter de rearticulação dele, de repaginada, pessoas novas. A galera de 2011 não é a mesma galera de 2015, não é a galera de 90, sempre essa coisa. Porque a desse recorte estudantil passa. Você depois vira uma passa para trabalhador, ou vai lutar ou vai lutar pela classe trabalhadora, ou vai se engajar no movimento LGBTs, ou vai se engajar no movimento negro, ou vai se engajar no movimento das mulheres. A fase estudantil é uma fase que termina em um certo ponto, né? Você pula essa fase. É um ciclo. É um ciclo. É muito importante para todo militante passar pela luta estudantil. Na minha opinião. Tiago, você lembra ainda dos bastidores da formação da grande manifestação? Lembro bem, lembro de muitas coisas. Lembro de altas coisas até tristes e coisas alegres, né? Coisas alegres, lembro de cada momento. Lembro que eu chorava no primeiro ato. Na frente, eu e Silvia, eu acho, Aline Ramos, eu chorava de emoção por estar acontecendo aquilo naquele momento, naquela conjuntura de junho, né? Que foi muito importante, foi uma coisa que ninguém me esperava. Isso que eu ia perguntar. Vocês esperavam? Porque, por exemplo, lá estavam pessoas que jamais conheciam a luta estudantil, por exemplo, e que estiveram presentes. O movimento esperava aquele público? Não, a ideia dos movimentos sociais, todos os movimentos sociais, é de se formar, ter formação política, ter articulação, para, se um momento chegar a esse ponto, estar preparado. A luta de junho, todos os movimentos que estavam presentes já haviam informações. A Marcha Mundial já havia informações há muito tempo. A CPT, a Recide, o Levante Popular da Juventude, o Movimento Estudantil, o LGBTs. Os movimentos já vinham anunciando. Não tinha a ascensão de luta que teve, né? A gente ia pra rua com 30, 40 pessoas, para chegar a um momento de 2.000, 3.000 pessoas pra rua. Mas quando chegou a gente estava preparado, assim, não dizer que estávamos, minha opinião, acho que a gente estava num momento assim, o momento chegou, a gente estudou, a gente leu, a gente fez formação, a gente foi na casa da galera, a gente visitou o trabalhador, o camponês, então chegou nosso momento, então vamos aproveitar nosso momento. Vamos fazer o coletivo, todas essas pessoas entenderem a proposta, vamos trabalhar com todo mundo junto, porque eu acho que o movimento social é coletividade.
Nunca uma pessoa só, nunca um movimento só. Eu acho muito bonito quando os movimentos se unem para fazer alguma coisa. Quando tem essa unidade. Pronto, eu sou um cara muito sincero. Eu vi poucas vezes essa unidade dos movimentos sociais em conjunto. Vi poucos dias atrás, na votação do impeachment de Dilma. Eu vi outra vez a unidade, todo mundo dos movimentos sociais se juntarem para ver uma votação, entendeu? Mas faz muito tempo que eu tinha visto isso. Eu tinha visto no CRB. Isso. A gente tem essa coisa de se unir só no momento que começa, que a corda pega mesmo. Mas sempre é para ter unidade, sempre é para ter essa coisa. Me lembro que tinha umas assembleias que eu não me lembro nem o nome agora, desculpe, não me recordo, mas que a gente se reunia sempre, movimentos sociais, que era até da consulta popular. E sempre tem esse debate de passar ideias de um para outro, porque o movimento está naquele recorte dele. O recorte estudantil está naquele recorte, o movimento negro tem aquele recorte, está naquela área de luta. As mulheres na marcha mundial está naquele recorte de luta. E todos eles têm que, de vez em quando, as pautas têm que se unir para fazer uma luta paralela e unitária também, né? Mas nunca esquecendo das suas lutas internas, né? Que são muito importantes, todos os movimentos. Aquele momento em 2013 foram atos em todo o Brasil. Lamenta-se também o rumo que esses movimentos tomaram em algumas partes do Brasil? Aí acontece isso, né? Aqui a gente sempre tentou o máximo possível trazer para a política mesmo, para área. Vamos fazer o quê? Vamos conseguir o transporte. Vamos votar coletivamente, votamos. Vamos atrás de transporte. Vamos conseguir o que mais? Vamos lutar contra os preconceitos, contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo. A gente conseguiu, mas em alguns lugares não. Alguns lugares tiveram até uma certa questão fascista e tal. Isso. Mas é questão de conjuntura de cada lugar. Eu sempre acho Cajazeiros uma cidade super pra frente nessa, como o amigo meu Cleides fala, é muito pra frente aqui. Porque eu acho, no momento que chegou, a gente, mesmo com algumas pessoas tentando impedir disso acontecer, de o ato não se tornar político, porque teve pessoas que não queriam que naquela época acontecesse isso. Políticos da época também? Não vou me entrar, mas pessoas da área política mesmo, tentaram destupar o movimento, levar o movimento para outro segmento que não atingisse diretamente os princípios que eram para ter aquele movimento. Naquela época, a gente foi perseguido. Contando assim, a gente nem acredita. Já foi perseguido de moto em Cajazeiras, assim, por ruas. Eu e uma amiga minha, Catiane, perseguidos, sabe? Perseguidos, assim, por conta de movimentos sociais. Ter vivido isso também foi algo que você não esquecerá nunca. Não esquecerei, mas também não, é uma coisa que não vai fazer eu me retroceder, eu parar de lutar. Você fala que o movimento estudantil ele tem um ciclo. O seu movimento estudantil já chegou ao fim? Você agora adentra outra área, por exemplo, área para defender e dizer não ao preconceito, por exemplo? Eu considero que eu sempre tive nessas áreas de não ao preconceito. Eu acho que sempre, independente de que movimento você seja, independente de quem você seja, independente de que área você esteja, sempre diga não aos preconceitos. Porque preconceito mata. O machismo mata, a homofobia mata, o racismo mata. Então, em relação ao meu ciclo estudantil, eu estou no 8º período da Universidade Federal. Eu acho que daqui a 2 períodos eu estou saindo, né? Aí eu acho que vou ter que mudar de ciclo, ou adentrar no movimento negro, ou tentar culturalmente, né? Tem vários coletivos na cidade que tem um projeto muito interessante. O coletivo Maria Fumaça tem um projeto muito interessante, que me agrada, que eu acho lindo. Tem um coletivo Fora do Eixo também, que é do Oswaldo. Tem outras áreas para a gente... Tem o Levante para a Juventude, que também é um movimento de juventude muito interessante. É para Recide. Que é aquela coisa, eu sempre gostei de ficar local aqui, ali, num lugar, em outro. Eu nunca fui uma coisa paradona numa coisa. Tipo, o CA de Ciências Contábeis é foi meu último ano como presidente. Já vou passar a bola para a próxima geração, para a próxima pessoa. E isso é importante. Passar a bola. Acho que a bola tem que ser passada sempre. A luta tem que continuar, né? Sempre. Através do WhatsApp, eu recebo aqui a mensagem de algumas pessoas. O Rildo Maciel acompanhando a entrevista, Benícia Brenda, Maria Helena, Juliana Batista e Andréia Feitosa. Andréia que eu conheço é de luta ótima. também. Luta. Andréia, beijo. Rildo, Maria Helena. Rildo é um
Outro cara da cabeça super interessante de movimentos sociais, Hildo. André também. André é da essa nova geração, essa novo fogo, essa novo chama dos movimentos sociais, sabe? Tá, aqui em Cajazeiras, tá um trabalho muito interessante com as mulheres. E eu digo, galera, continue. Inclusive, há alguns dias atrás, alunos da própria UFCG Campus Cajazeiras ocuparam a sala, ou melhor, em frente à sala do diretor. Uhum. Nós estivemos lá e a Andréia mostrou-se também essa pessoa de luta ao lado de tantos outros. Com certeza. Eu conheço a André há muito tempo. E sempre achei ela uma pessoa que tem a sua opinião formada, tem seu segmento de luta, tem um jeito de tratar com a militância que as mulheres, né? Que o trabalho é voltado mais para as mulheres. E também para nós homens, somos as ferramentas, né, dessa revolução, porque as mulheres são as protagonistas e nós homens temos que se abrir para ter essa desconstrução diária, né? Ela pegou muitas vezes na minha orelha, ei, isso é machismo, viu? Eita, tem que ser trabalhado. E essa última retificação... Até porque é algo cultural, né? Cultural, que os homens têm que se abrir e e tentar perceber, se reconstruir, tirar essa coisa enraizada. Sempre tem. Eu sou militante há muito tempo e de vez em quando ainda... Porque a gente é favorecido no sistema patriarcal. O homem é favorecido. Com certeza. E quando tiver nesse sistema que não é igualitário, o homem será favorecido. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho tanto abrangência na luta das mulheres, né? Porque a luta é delas, elas têm mais ou menos falar sobre isso, né? Mas eu, como homem, sei que eu sou beneficiado em muitos momentos. E continuarei sendo, enquanto o sistema não for igualitário. Enquanto tiver igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Enquanto as mulheres não pararem de morrer por conta do machismo, né? Muitas vezes pelos próprios companheiros, né? Enquanto mulheres não forem até mesmo não forem estupradas pelo simples fato de não merecerem, como nós vimos agora recentemente na Câmara dos Deputados. Né? Esse cara que eu não gosto nem de falar o nome dele, de tanta que o Bolsonaro, né? São coisas assim, né? A gente hoje vive uma sociedade que é roupa, é hora. A culpa nunca é do estrupador, é da roupa, é da hora, é da noite, é de tudo, menos estrupador. A culpa, na maioria das vezes, é da mulher também, é da mulher. Porque a mulher tá com roupa curta, porque a mulher tá com o seu... Isso fala muito do nosso sistema, né? Sistema patriarcal, sistema capitalista. Isso. A origem do próprio sistema, desde o século XVII, desde sempre, a própria origem. Isso tem que ser mudado, entendeu? A gente tem que lutar para isso mudar. É a importância das lutas, né? Das lutas. E de pessoas como Andréa, como Aline, como Iolita, como Silvia, como Neidinha, como Socorro. As mulheres que levam essa pauta e botam a cara a tapa, porque na sociedade machista que nós vivemos, eu acho elas super corajosas, de botarem a cara a tapa, lutarem para o fim do machismo e para essa igualdade, que é uma coisa que se a gente parar um pouco para pensar, que há séculos já era para acontecer, para estar acontecendo no Porque, mundo. por exemplo, nós temos uma presidente da República afastada, Dilma Rousseff, que algumas pessoas a taxam de incompetente pelo simples fato dela ser uma mulher. Pessoas que não aceitam, por exemplo, ser governados ou governadas por uma mulher. Isso é em vários setores. Isso aí vem desde a presidência da República até setores de cargos iguais, que mulheres recebem menos do que homens. Algumas vezes alguns homens não querem receber ordem de mulheres. Isso. A própria sistemática da produção acadêmica, da produção cultural de trabalho, que até o século XX, os homens sempre eram exportadores, né, para fora, mercado de trabalho e tal, e as mulheres de casa, entendeu? É um assunto muito delicado, eu acho para mim, porque a gente é homem, né? Nós somos homens, acho que as mulheres têm que pautar essa luta. Tem que pautar, tem que colocar... Porque nós somos homens, somos beneficiados, a gente não morre por conta do machismo. Isso é o detalhe, a gente não morre por conta do machismo, as mulheres morrem. E nem a cada 11 minutos somos estuprados, né? Com certeza, o que eu mais vejo é homem sem camisa no meio da rua e nunca fui estrupado. Antes sem camisa sempre e nunca fui estrupado. Nós estamos conversando com o Tiago Angélico. Nós vamos a um rápido intervalo comercial para daqui a pouco a gente voltar com a segunda parte do interview. A gente volta daqui a pouco.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Estamos de volta com o seu interview. Eu sou José Dias Neto, faço companhia a você até às 19 horas com o programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão, que recebe hoje aqui o estudante, compositor, poeta, militante também dos movimentos sociais, Tiago Angélico. Tiago, a gente já falou na primeira parte sobre tantos assuntos, né? É isso. E agora a gente fala sobre... A gente dedica essa segunda parte para falar sobre algo tão especial. Por exemplo, essa sua veia poética que você fala que descobriu já na infância. E eu digo que essa convivência com Jocélio Amaro, e etc e tal, essa sua vida ao lado de Pacelli Gurgel, Jocélio, Gilberto, isso foi também, fez com que essa sua veia poética fosse lapidada. Estou certo? Sim, eu acho que toda essa conjuntura que eu tinha na minha vida. Sérgio Cunha também é um cara que também foi uma primeira banda de rock de Cajazeiras. Eu morava, Serginho, morei de frente da casa dele. A questão dos meus pais, meu pai sempre gostou muito de música, sabe? Meu pai e minha mãe, até hoje minha mãe faz em casa, né, com música. Acho que toda essa conjuntura familiar me fez, mas um ponto importante também era a adolescência. Acho que a adolescência é o que liberta. Na minha adolescência, com 13, 12 anos, como eu sempre me achei um pouco diferente das outras pessoas. Eu, pra conseguir, na época, né, entre aspas, ser igual a outras pessoas, eu disse, cara, eu tenho que me demonstrar de algum jeito. A questão de romances, né, amores e tal. Comecei a fazer poesia. Mas antes disso, com 11 anos, eu ganhei um gravador da minha tia de Brasília, chamada Pedrina, tia-avó, irmã da minha avó. Ela me deu um gravador e eu mandava as fitas, naquele tempo era REC, que você play REC naquelas fitas antigas, e gravava as fitas, mandava pra ela, guardava. Mas a veia poética mesmo eu comecei mais com 13, 14 anos, quando eu conheci Maicon, Silvia também, que Silvia também tinha essa veia poética muito forte. E eu disse, comecei a escrever. Aí, a um tempo posterior, comecei a compor. Que a minha grande paixão, além de poesia, é a composição. Tiago, algumas poesias suas que até hoje você guarda com carinho, por exemplo. Uma delas que, quem sabe, pode ter sido até uma das primeiras, por exemplo, que até hoje você recorda e desse momento da sua vida em que você descobriu esse seu dom, vamos dizer assim, para ser um poeta. Várias poesias me marcam, assim. Eu tenho algumas poesias que me marcam muito, porque eu acho que quando eu tento escrever alguma coisa, eu gosto de... É como se fosse uma fotografia do meu momento, da minha alma naquele sentido, naquela circunstância que eu estou passando. Às vezes é saudade, às vezes é amor, às vezes é dor, às vezes é indignação a alguma coisa. Eu tenho algumas poesias que eu gosto muito de paixão. Eu tenho a poesia Desabafo, que virou música, que foi minha primeira música com que eu escrevi, juntamente com Diego Soares e Silvia Teixeira. E tem uma que eu acho a minha poesia assim que eu mais gosto. Tem aquele xodó do poeta, que é Flor de Lótus, que é uma poesia que eu escrevi juntamente com o maior parceiro que eu tenho na música até hoje, que é Johnny Oliveira, que também é compositor e poeta. Um abraço para Johnny, que é o maior parceiro musical que eu já tive. Já teve vários. Tive vários. Já tive a oportunidade de compor com Diego Nogueira, do Arlequim Rock and Roll Band, Vandilson. Tive a oportunidade de compor com Viviane Steiner, com Silvia, com Chris Maicon, com Irmã Francisca. Já tive a oportunidade de compor com muita gente. Tanta gente. Se alguém, gente, me desculpem, mas com muita gente. Diego Soares, do Backroad, Nathan Noel, do Backroad. Muita gente. Eu acho essa parceria de você poder passar a sua ideia coletivamente com outra pessoa é muito interessante. Eu sempre gostei de compor. E também, muitas vezes também, porque eu gosto de escrever. A parte melódica eu sempre passo para alguma pessoa. Sempre alguma pessoa faz para mim. Eu não sou muito bom em nem tocar, nem cantar. Aí sempre eu deixo
eu gosto de escrever, muitas vezes as pessoas escrevem comigo, a gente tem uma ideia de uma certa coisa e começa a escrever junto. É legal porque a gente entra na forma de escrever da outra pessoa. Ela entra na minha forma de escrever e eu entro na forma de escrever da outra pessoa. Mas em questão de musicalmente, composição, eu gosto de detalhar Johnny. Eu acho que foi o cara que eu mais... 87 músicas a gente compôs em 6 anos. São muitas. O Projetos Igual nasceu de Johnny Oliveira, Silvio Teixeira e comigo. No princípio do Projetos Igual era Silvio no vocais, Johnny na guitarra e eu só escrevia. Com a saída de Silvia, por questões pessoais, eu assumi os vocais da banda por questão de logística. Como já conhecia as músicas todas, eu mesmo escrevia com ele, com ela, essas músicas, nós três. Então eu, entre outra pessoa, tem mais conhecimento, né? Eu e ele e ela tem mais conhecimento na época, então eu fui mais fácil assumir. Tô com uma daqui do projeto, que eu vou recitar. Virou música, mas antes era uma poesia. Uma poesia que eu escrevi para Carol Brantos, que é minha companheira, minha amiga, minha namorada na época. E vou recitar aqui, se você me dá licença. Fique à vontade. Nós dois, cheirando a morfina, na ladeira cósmica da vida para curar a dor. Nós dois, no hospício da mente, usando giz de cera, colorindo amor. Nós dois, vagando no céu, no dia que o solstício nem começou. Nós dois, perdidos no Ártico, exalando o Mississippi, eternizando amor. Minha flor de lótus, tão linda, meu olhar de Hiroshima, tão triste. Nós dois, no arquipélago da Íris, naufragados em 4 mares, furta cor. Nós dois, acampados no abismo, eu transformando a tua pele no meu cobertor. Minha flor de lótus, tão linda, meu olhar de Hiroshima, tão triste. Meu bem, meu zen, arriscando a vida juntos, somos um só. Meu bem, meu querer, a vida não é tão amarga quanto o prazer. Minha flor de lótus, tão linda, meu olhar de Hiroshima, tão triste. Essa poesia é chamada Flor e Lótus, virou música. Essa poesia eu fiz juntamente com Johnny Oliveira. Um abraço para Johnny. E é uma poesia muito profunda, né? Ela... De onde surgiu tanta inspiração? O amor ele traz coisas muito profundas. O amor, a saudade e a dor. Eu sempre tenho isso comigo. O amor, porque você ama, o amor que eu falo é aquele amor caricato, tal, de você olhar e já sentir aquela coisa. A poesia é um retrato. Foi no momento, eu estava com ela, com Carol, nesse dia, escrevi para ela, não era exatamente assim, era a maioria da poesia, a maioria do esqueleto era esse, levei para João na mesma noite, João na mesma noite mudou algumas coisas comigo e musicamos. Rápido assim. É questão de... É como fosse uma coisa de dentro de você que sai. É um filho, a gente fala que cada música é um filho. E é uma das músicas que eu tenho muito sentimento nela, sabe? Eu acho ela muito sentimental, assim, por todos os quesitos. E ela veio antes disso, de algumas conversas que a gente tem diariamente com algumas pessoas também. A poesia ela vem também de outras conversas com as pessoas, tipo, a gente tinha falando muito sobre Hiroshima e Nagasaki nessa época, a gente falando sobre a flor de lótus, sobre a posição de lótus. E todas essas circunstâncias vão levando você a juntar coisas, aí junta com amor, nós dois cheirando a morfina e foi. Daí já surgiu tudo, surgiu né? tudo. Vai unindo as coisas, você vai... É bem isso. A história da minha vida musical sempre foi isso. Primeiramente, eu não me considero um poeta, eu não me considero nem um compositor, eu me considero uma pessoa que escreve. E, desde o começo sempre, era escrever o que eu estava sentindo no momento. Mas por que não se considerar um músico, por exemplo? Porque é uma coisa que eu vejo como um músico. Eu considero músico um Naldinho Braga, um Gilberto, entendeu? Pessoas assim, eu acho que eu estou no princípio ainda, eu estou amadurecendo as ideias, sou novo, amadurecendo toda a conjuntura poética, amadurecendo a minha própria escrita. É uma coisa que demora tempo. Quem sabe com 60 anos de idade eu posso dizer assim, sou poeta. 80 anos de idade eu sou poeta. Porque é uma coisa que você vai amadurecendo, cada dia você vai vendo mais, vai ouvindo algumas coisas, falando com algumas pessoas, que eu acho que é importante é isso. A poesia é feita de conversa, é feita de diálogo, é feita de histórias também de amor entre pessoas. Então, ela
é feita de uma coletividade. Eu, quando escrevo, eu nunca escrevo sozinho. Porque sempre tem a história de outras pessoas, tem o convívio com outras pessoas, tem algumas coisas de outras pessoas. A poesia nunca é de uma pessoa só. De onde surgiu a banda Desigual Casual Band? A Desigual Casual Band surgiu de um projeto entre Silvia Teixeira, Johnny Oliveira e eu em 2014. A gente se reuniu, tal, Silvia Teixeira para os vocais, Johnny Oliveira para a guitarra, e eu tentava fazer o resto da banda, né, e depois ver isso, e eu escrevi com o Johnny as canções da música. A ideia do nome, se eu não me engano, foi Silvia e Johnny que bolaram, Desigual Casual Band, ficou um tempo e tal. E a gente, o projeto da banda era trazer essas composições autorais, que a gente tinha desses processos, principalmente trazendo músicas políticas, músicas com um sentimento de amor, e músicas que trazessem a realidade da boemia cajazeirense, que era na época a coisa que a gente tinha de olhos cheios, né? A boemia da linda Cajazeiras, que é uma coisa incrível. Inclusive nós temos um videoclipe de um making of em que a banda gravou alguma dessas músicas, e esse making of, na época eu ainda pude acompanhar nas redes sociais, o pessoal sempre compartilhando para essa novidade na época que foi a banda e que na época gerou também essa repercussão nas redes sociais, não foi? Foi sim. O vídeo em si foi muito importante pra gente naquele momento. Então vamos acompanhar aí o videoclipe do making of da banda Desigual Casual Band. Um grande presente pra gente. Foi uma aula que a gente nunca teve, na verdade, né? A formação que está aqui foi de fevereiro. Março, fevereiro, a gente começou a se reunir. Eu e João temos esse trabalho de compor junto, autoral, há 5 anos já, mas nunca com essa ideia de... Sempre queria montar uma banda, mas nunca tinha gente suficiente para montar uma banda. Tipo, faltava uma baterista, não arrumava outro guitarrista, aí foi. Esse ano passado, no caso, como foi o projeto? Vamos fazer o projeto, mas não foi o projeto. Saiu pessoas, já botaram pessoas, e de março para cá a gente tá com essa quase formação aqui. Hoje deu uma limpada, uma variada muito boa mesmo. Deu pra ter uma noção do que a gente tá fazendo. E os toques. Quer gravar pra baixo? Tranquilo? Tá falhando. Tem muitos músicos, só que na verdade são todos separados, né? Eles montam uma banda, dura 3, 4, 5 meses, pronto. Aí não tem lugar para ensaiar. Aí... Então, Thiago, esse é o making of que mostrou um pouco da gravação desse clipe, que repercutiu muito, né? Foi isso, é uma coisa... Eu acho esse clipe uma coisa muito coletiva, assim, porque acho que todo mundo que tá aí nesse momento, João Oliveira, Micaele, Arisberto, Osvaldo, Lídia, todos tiveram uma participação fundamental. Igualmente, sabe? Todos, para conseguir chegar nesse momento desse vídeo. Foi um vídeo gravado no Centro Cultural Banco do Nordeste. O convite veio pro Natarajan. Foi gravado com Anderson Foca, que é esse que tá aí, ó. Anderson Foca e Ives. Foi uma coisa de outro mundo, assim, uma outra realidade. Como foi essa experiência para você? Pra mim foi uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, e principalmente indo pra uma área que eu não sou muito fã, que é cantar, né? E foi importantíssimo. Quando eu cheguei nesse momento, eu tive uma coisa que eu vi na minha cabeça sempre, da importância de todo mundo. Uma pessoa a união, né? A união. Uma pessoa muito importante pra gente, pra chegar até aí, também foi o Oswaldo Moésia. Tem que frisar isso, muito importante. Oswaldo Moésia e Zé Oliveira, do Coletivo Cutucar. Foi onde a gente começou a ensaiar, onde abriu espaço pra gente ensaiar, onde abriu lugar pra gente começar nos primeiros ensaios, onde ajudou a gente em muita coisa. Então eu acho que Oswaldo tem, tanto a gente que tá nesse clipe agora, como Oswaldo tem muita coisa disso, faz muito parte disso, porque ele foi que ajudou muito. O primeiro show da gente, ele que foi lá e ajudou a gente a organizar os instrumentos. Deu a primeira oportunidade de a gente tocar um show do Baião de Doido, que é uma banda ótima também, no projeto de Oswaldo. O Baião, ele deixou a gente, primeira oportunidade de a gente tocar em Serra Grande. Silvio, na época, era vocalista do Baião, a gente foi tocar em Serra Grande, eu e Johnny, fazendo participação. Então, Oswaldo, um abraço, não esqueci de você, sabe que você sempre manda no meu coração, por tudo que você fez nesse período de banda, da ajuda que você e Zé Oliveira deram pra gente.
Tiago, então a gente viu o making off. Vamos ver agora o trabalho já Vamos. oficial, o clipe oficial. Vamos ver Olhar Grego, né? Vamos lá, olhar grego. Você me olha como eu te olho. Navios encostam no céu, as nuvens descem pro mar. Você me olha como eu te olho. Trovões viram orquestras no carnaval do Recife. Você me olha como eu te olho. Relâmpagos desobedecem Zeus e parte a Grécia ao meio. No encontro desse olhar, você me olha como eu te olho. E o enigma soletrado da carne fica claro pra nós dois. Você me olha como eu te olho. E abalos sísmicos trazem flores pra metrópole. Você me olha como eu te olho. Marte regride pra cama, Vênus vira o cobertor. Me encontro desse olhar. Você me olha como eu te olho. Montanha, carrossel, elevador viram estrada. Você me olha como eu te olho. Vagalumes viram postes no clarão do dia. Você me olha como eu te olho. E a máquina carcerária de mim dá liberdade ao mar. Me encontro desse olhar. Você me olha como eu te olho. O mar fica cheio de sangue, o espaço fica assim. Você me olha como eu te olho. E o teu olhar vira música dentro de mim. Eu me encontro nesse olhar. Espetáculo à parte, né, o clipe. Uma coisa, a gente não imaginava que ia ficar tão assim na hora lá. E foi gravado em um dia, uma tarde. A gente teve, agradecer a Rio do Maciel mais uma vez, que ele patrocinou a viagem pra lá. E todos nós fomos pra lá e toda essa conjuntura de tocar em uma tarde, gravar todos os instrumentos. Tiago, você fala da importância de Johnny. Como você o conheceu? É uma história muito engraçada. Eu acho que, eu tive a oportunidade de escrever com muitas pessoas na minha vida, mas tem aquele parceiro ideal, que só de olhar pra ele você começa a fazer alguma coisa. Aquele cara que entende, a gente se entende sem nem falar nada, a gente nem precisa falar do que a gente vai falar na música, que a música já sai. Eu com esse Johnny,
há 6 anos atrás. Engraçado que eu tava com o Diego. Diego foi o primeiro cara que começou a escrever, que começou a fazer melodia pra mim, Diego Soares. E eu fui pra praça da prefeitura com violão e estava lá Johnny. Johnny tava lá, eu toquei uma música minha, Desabafo, pra Johnny, que é uma música minha de Diego. E Johnny tocou a música dele pra mim ouvir. Aí, cara, vamos se reunir aí pra gente compor junto? Vamos. Na próxima semana posterior, a gente se encontrou 6 anos pra cá, 80 músicas. E nunca mais paramos. A gente fala sobre tudo já que você imaginar em música. 80 músicas. Até hoje mesmo eu tendo saído do Projeto Desigual, tendo me afastado por um tempo, questão da universidade, que estou perto de terminar, esse ano eu termino, questão de trabalho, questão de tempo mesmo. A gente ainda compõe junto ainda. E a gente tem esse vínculo de compor. A gente tem um vínculo muito irmandade, a gente tem uma coisa de irmão mesmo, assim, sabe? Carne e unha. Existe a ideia de um CD, por exemplo? A gente ganhou um CD há muito tempo pro projeto. Uma doutora amiga da gente deu o CD pra gente, só que a gente não conseguiu concretizar a ideia do CD. Eu não vou garantir que a gente um dia vai concretizar, assim, mas eu acho que um dia vai acontecer de rolar um CD de algumas faixas do projeto. Com um novo vocalista e tal, eu posso até entrar com algumas posições novas com ele e tal, ele a guitarra como sempre. Um dia precisa que aconteça isso, mas a gente sempre tem a ideia do CD. Só que foi muito rápido as coisas pra gente, sabe? Foi uma coisa muito rápida, foi um ano muito rápido. A gente, de março a novembro, foram muitas coisas. E aí não deu também parar, vamos fazer um CD? E a questão financeira, né? Questão financeira, questão de gravadora, né? Que a gente iria gravar esse CD, questão de instrumental, questão de tudo. Mas é um sonho da gente ainda gravar um CD. Pra ficar guardado e passado para as próximas gerações, nossos filhos principalmente. A gente fazia isso quando era jovem, isso é importante. Tiago, você fala que tem muitos escritos, poemas. Você disponibiliza esse seu acervo, por exemplo, para quem tiver interesse de conhecer o trabalho? Sim, assim, eu sempre tive uma coisa muito difícil com relação a isso, de disponibilizar poemas meus. Com 15 anos eu era muito tímido. Uma amiga minha chamada Pamela, que disse, Tiago, coloque os poemas num blog e tal. Passei uns 2 anos colocando poema em blog. Aí excluí o blog. Aí eu tenho uma página no Recanto das Letras. E no Recanto das Letras tá Tiago Angélico, vai estar lá, vai ter vários poemas meus. Mas faz uns 4 anos que eu não venho colocando poemas frequentemente. Por quê? Porque como eu estou compondo muito, eu não gosto de colocar um poema que eu vou usar ele como composição depois. Aí eu tô separando assim minhas ideias. Isso aqui vai ser poesia, isso aqui vai ser composição. Mesmo sendo muito difícil fazer isso, porque às vezes é uma poesia, mas vira música. Mas aí agora, nesse momento não estou botando esses poemas, mas tem o Recanto das Letras, Tiago Angélico. Você vai no Recanto das Letras, é um site de poetas, escritores de todo o Brasil. Você vai lá no Recanto das Letras, aí procurar Tiago Angélico. Aí vai estar lá 80 textos meus. E no meu Facebook, Tiago Angélico também, sempre que eu posso eu coloco alguma coisa com relação ao dia, com relação a amores, algum trecho de poesias. Eu vejo isso porque eu sou seu amigo. Não é isso? Eu sempre vou lá com alguma coisa. Esse dia de hoje cinza que tá, me lembrou uma poesia que eu fiz há pouco tempo, um dia que é... O dia está tão cinza, como o frio dos teus olhos a neblinar. Os pingos no telhado, o vento forte traz saudade e a neblina com a cor do teu olhar. Esses dias cinzas me encantam muito, verdade. Eu sou muito apaixonado pelo frio, por essas coisas. Tiago, infelizmente o tempo corre muito rápido realmente no interview. A gente já chega ao final do programa e eu gostaria de agradecer por você ter se disponibilizado, vir até aqui para a gente debater um pouco, conversar um pouco sobre a sua vida e, claro, dessa sua poesia permanente da sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao convite. Agradeço a todos que nos assistiram, a todos e a todas. Agradeço a Carol, que me acompanhou aqui para me ajudar a dar força, né? E a todos que passaram por algum momento pela minha vida, porque eu acho que a gente é formado por isso. A Priscila Oliveira. Priscila, te amo, um beijo. A gente é formado por isso. Cada pessoa que passa pela sua vida faz quem você é. Isso é importante. É importante nunca esquecer disso. Então, Tiago, muito obrigado pela sua honrosa audiência. A gente encerra o programa de hoje
com um trechinho do clipe da música Olhar Grego. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Trazem flores pra metrópole. Você me olha como eu te olho. Marte regride pra cama, Vênus vira o cobertor.